Nessa videoaula, nós continuamos com o estudo da resposta dos equilíbrios a mudanças de condições do sistema. Então, nós vamos estudar o efeito da pressão sobre o equilíbrio químico. Mas antes disso, vamos lembrar desse equilíbrio físico. Vamos pensar aqui no equilíbrio físico água sólida, também conhecido como gelo, né? Água sólida, água líquida. Vocês sabem que a água líquida é mais compacta do que a água sólida, ou seja, a densidade da água líquida é maior que a densidade do gelo. Esse aqui é o diagrama de fases da água. Essa reta com inclinação negativa aqui corresponde à região de equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida. Então, qualquer ponto nessa reta aqui corresponde a um sistema em equilíbrio, equilíbrio sólido-líquido. Então, você sabe que sob uma pressão de 1 atmosfera, o gelo funde a 0 graus Celsius. E como a inclinação aqui dessa reta é negativa, se você aumenta a pressão, por exemplo, para essa pressão aqui, que é uma pressão maior do que 1 atmosfera, a temperatura de fusão do gelo vai ser menor. Em outras palavras, você consegue fundir o gelo em temperaturas negativas na escala Celsius quando você submete o gelo à pressão. Então, essa figurinha aqui ilustra o experimento de regelo. Então, imagine que você tem um bloco de gelo, e aí você pega um fio de cobre e coloca nas duas extremidades do fio de cobre 2 pezinhos. O gelo está mantido sob condições de pressão constante, pode ser, por exemplo, 1 atmosfera, ou seja, o equilíbrio sólido-líquido é estabelecido a 0 graus Celsius na condição de pressão de 1 atmosfera, porém, na região onde o fio de cobre submetido a esses 2 pezinhos entra em contato com o gelo, você tem uma pressão maior do que 1 atmosfera. E nessa região de contato do fio de cobre com o gelo vai fundir, porque sob pressões maiores que 1 atmosfera, o gelo funde em temperaturas menores que 0 graus Celsius. E à medida que o fio vai descendo, o gelo acima do fio, a água, na verdade, que descongelou acima do fio, se recongela. Então, essa é a experiência do regelo. É como se o equilíbrio físico aqui se deslocasse no sentido mais compacto, mais denso, menos volumoso. Então, você submete o gelo a uma pressão, o gelo funde. E isso aqui é bem similar ao que acontece nos equilíbrios químicos. Então, vamos ver o caso de equilíbrios químicos. Lembrando aqui, para o equilíbrio físico, o efeito da pressão desloca o equilíbrio no sentido mais compacto. Submeteu o gelo à pressão, o equilíbrio se desloca no sentido da formação de água líquida. Então, agora nós voltamos as nossas atenções para os sistemas químicos. Então, um equilíbrio químico em fase gás responde à compressão, redução de volume, do recipiente da reação. Então, uma redução de volume resulta em aumento de concentração. De acordo com o princípio de Le Chatelier, a composição tende a mudar para reduzir ao mínimo o efeito do aumento da pressão. Então, por exemplo, na dissociação do iodo, o I2, gasoso, para formar 2 átomos de iodo, 1 mol de moléculas de reagente na fase gás produz 2 mols de produtos na fase gás. A reação direta aumenta o número de partículas do recipiente e também a pressão total do sistema, e a reação inversa diminui a pressão. Logo, quando a mistura é comprimida, a composição de equilíbrio a se deslocar na direção irá se deslocar na direção do reagente, o iodo, porque isso reduz ao mínimo o efeito do aumento da pressão. Então, a expansão provoca a resposta contrária,
isto é, favorece a formação de átomos de iodo. É basicamente o que está aqui na legenda, né? O princípio de Le Chatelier prediz que, quando uma reação em equilíbrio é comprimida, o número de moléculas em fase gás tende a diminuir. Então, o diagrama ilustra o efeito da compressão sobre o equilíbrio de dissociação de moléculas diatômicas, como o I2. Observa que o aumento da concentração relativa das moléculas diatômicas quando o sistema é comprimido e a diminuição quando o sistema se expande. Então, da esquerda para a direita, o sistema foi comprimido, aí você vai ter mais moléculas diatômicas, está vendo aqui, ó? Da direita para a esquerda, o sistema é expandido, então você vai ter mais átomos. É importante ressaltar que a compressão do sistema feita pela introdução de reagentes ou produtos vai alterar o equilíbrio, assim como a compressão feita pela diminuição do volume. Porém, se você adiciona um gás inerte, isso não vai alterar em nada o equilíbrio. Então veja só, ó, a compressão de uma mistura de reação em equilíbrio tende a deslocar a reação na direção que reduz o número de moléculas na fase gás. Isso já sabemos. O aumento da pressão pela introdução de um gás inerte não afeta a composição de equilíbrio. Então, isso é importante. Vamos rever essa questão aqui. Essa questão aqui foi resolvida na aula 26. Então, inclusive a próxima aula, que será a aula 31, essa que eu estou gravando a aula 30, a próxima aula eu vou tratar de uma outra reação para a gente chegar a uma expressão entre constante de equilíbrio, pressão total do sistema e o grau de dissociação. Então, para essa reação aqui, notem que do lado esquerdo você tem uma molécula gasosa, do lado direito você tem duas moléculas gasosas. Então, obviamente, o aumento da pressão favorece o reagente, o N2O4. Então, você tem um sistema em equilíbrio, aumenta a pressão no sistema sob efeito da compressão, por exemplo, você diminui o volume do sistema, aumentou a pressão, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Então, é como se fosse o lado mais compacto. Então, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado onde você tem menos moléculas na fase gasosa. E isso fica provado também por essa expressãozinha aqui, ó. Você vê, ó, o grau de dissociação do N2O4, ele depende da constante de equilíbrio e ele é inversamente proporcional à raiz quadrada da pressão. Está vendo aqui no denominador a pressão? Então, aumenta a pressão, diminui o grau de dissociação. Por quê? Porque do lado esquerdo você tem menos moléculas. E isso é o contrário do que acontece, por exemplo, com essa reação aqui, que vai ser o tema da aula 31. Então, você tem essa reação aqui, 3O2 gasoso, dando 2O3 gasoso. Obviamente, o aumento da pressão aqui favorece os produtos para essa reação, porque do lado direito da reação você tem menos moléculas, olha aqui, 2, em fase gasosa. E, por fim, vamos resolver uma questãozinha aqui do vestibular do IME. Essa reação química aqui lembra essa aqui, ó, N2O4, que acabamos de ver, 2NO2, tudo na fase gasosa, né? Então, um vaso fechado de volume V contém inicialmente 2 mols do gás A. Após um determinado tempo, observa-se que o equilíbrio químico, cuja constante de equilíbrio é essa aqui, e aqui você tem as pressões parciais. Então, após um tempo, o equilíbrio é estabelecido. No equilíbrio, o número de mols de A é N1. Em seguida, aumenta-se a pressão do vaso, admitindo-se 2 mols de um gás inerte. Após o novo equilíbrio, o número de mols de A é N2. Quanto vale N2 sobre N1? O número de mols de A na segunda condição de equilíbrio, o número de mols de A na primeira condição de equilíbrio. Durante todo o processo, a temperatura fica constante. Bom, você adicionou um gás inerte, então não muda o equilíbrio, não desloca o equilíbrio. Então, esse N2 sobre N1 vale exatamente 1. Espero que vocês tenham entendido.
Se não entendeu, para o vídeo, lê o enunciado e pensa. O equilíbrio não é afetado pela presença do gás inerte. Bom, próxima aula continuamos com mais um exemplo do efeito da pressão sobre o equilíbrio químico. Até lá!